Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco, nos auxiliando no entendimento da apresentação de hoje. Só queria lembrar que todo esse material que nós vamos apresentar hoje pode ser encontrado no site que está aqui embaixo, tá? Então, esse material está todo lá. Antes de começar o tema propriamente dito, nós vamos falar sobre uma passagem da Revista Espírita de 1862, que é intitulada Ensaio sobre a Interpretação da Doutrina dos Anjos Decaídos, que está na Revista Espírita. Obviamente que nós não queremos ressaltar tanto a questão dos anjos decaídos, propriamente dito, mas a posição de Kardec com relação a essa doutrina e que ele extrapola para várias outras, né? Então ele começa falando que o que o homem vê estimula tanto quanto o impossível a qualquer pessoa sensata. Então, um pouco mais à frente, ele diz, diante das evidências, os fatos escritos em caracteres irrecusáveis nas camadas geológicas, a Igreja deveu se alinhar à opinião dos sábios. E depois, um pouco mais abaixo, ele diz, se, pois, o texto bíblico é suscetível de interpretação sobre esse ponto capital, pode sê-lo do mesmo modo sobre outros pontos, notadamente sobre a época do aparecimento do homem sobre a terra, sobre a sua origem, e sobre o sentido que se deve dar à qualificação dos anjos decaídos. E ele vem dizer também o seguinte, notemos ainda que a ideia dos anjos decaídos, do paraíso perdido, se encontra em quase todas as religiões e, no estado de tradição, em quase todos os povos. Ela deve, pois, repousar sobre uma verdade. E é isso que eu gostaria de salientar sobre o posicionamento de Kardec sobre vários desses fatos. Ele considera que todos os conceitos que perduram no tempo e é comum a vários povos, não necessariamente em sentido literal ele pode ter fundamento, mas as bases desses conceitos têm algum fundamento. Porque as ideias que tomam corpo e perduram no tempo, que é a essência, né, do Espiritismo e da universalidade dos conceitos, ele deve se basear em conceitos relativamente aceitáveis. Obviamente que devido a dificuldades de entendimento, pode haver deturpações desses conceitos. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente leva ao estudo de conceitos espíritas, nós podemos também usar esses outros conceitos que muitas vezes não é tão claro para nós. Mas quando a gente vai em profundidade sobre esses conceitos, você consegue tirar alguma informação do que ali consta. Então, o que a gente quer dizer com isso no final? Manter a mente aberta, avaliar as informações que chegam até nós, analisar à luz da doutrina espírita e, muitas vezes, a gente pode tirar conceitos complementares que vai ajudar o nosso entendimento. E ele termina como? À primeira vista, a ideia da queda parece uma contradição com o princípio de que os espíritos não podem retrogradar. Mas é preciso considerar que não se trata de um retorno ao estado primitivo. O espírito, embora numa posição inferior, não perde nada do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer o meio em que ele seja colocado. Então essa é a posição de Kardec, né? Sempre a mente aberta e analisando os conceitos que muitas vezes nos trazem informações bastante interessantes.
E agora a gente pode começar com o nosso estudo de hoje, as conexões ocultas, falando sobre a correlação entre espírito e fenômenos materiais. Nós vamos perceber que o estudo de hoje, que também é baseado no emaranhamento quântico, que a gente começou no mês passado, quando nós falamos em mentes emaranhadas, nós vamos perceber que é um tema bastante interessante, mas ainda vai ficar muita coisa no ar, sem conclusões muito claras. Na quarta-feira, até na quarta-feira que passou, lá no nosso grupo, a gente estava estudando, aí alguém levantou a questão assim: por que hoje em dia os cientistas não estudam os fenômenos espirituais ou os fenômenos espíritas da mesma forma que estudava na época de Kardec? Na época de Kardec existia uma grande quantidade de cientistas renomados que se dedicavam a observar aqueles fenômenos. E hoje a gente não vê mais isso, pelo menos não com tanta intensidade. O que acontece? A gente fala mal às vezes dos cientistas, mas a gente tem que entender que até onde o conhecimento humano foi suficiente para analisar esses fenômenos, os cientistas ali se debruçaram. Quando chegou no século XX, com o advento da física quântica, teoria da relatividade, correlatos, muita informação já existe, mas os fenômenos em si ainda não estão claros, ainda não se domina essa informação. Tem informação, mas ainda não domina. Então, a análise dos fenômenos espirituais, ele está parado por falta de conhecimento intelectual da humanidade. Então, a gente acredita que, depois que houver um domínio maior com relação à física quântica, teoria da relatividade, os fenômenos espirituais, os fenômenos físicos, como a gente conhece, devem retornar. E eles vão começar a ser analisados sobre uma outra ótica, uma ótica mais profunda, uma ótica não tão mais cartesiana ou não tão mecanicista, mas já com uma visão quântica desses processos e, obviamente, interação das partículas de forma geral. O que a gente vai apresentar aqui, embora a gente não vai ser conclusivo em vários pontos, mas a gente pode afirmar que essa é a base desses estudos que vão vir, obviamente, no futuro, quando já se tiver o conhecimento mais profundo desses fenômenos, como a gente parou. Mas a gente tem que começar em algum ponto. E a gente começa no ponto que nós vamos apresentar hoje. Então, nós vimos já na aula passada, do mês passado, Quaternidade universal, Deus, fluido cósmico, espírito e matéria. E nós correlacionamos dois circuitos. Um circuito, Deus, fluido cósmico e espírito, e o outro, espírito, fluido cósmico e matéria. No estudo passado, nós vimos o circuito Deus, fluido cósmico e espírito. E hoje nós vamos ver esse outro circuito, que é espírito, fluido cósmico e matéria. Então, lá no início da cocriação do nosso universo, eu sei que às vezes as pessoas se ressentem um pouco, mas o nosso universo conhecido não é uma criação direta de Deus. Às vezes as pessoas olham nesse universo que Deus criou. Não, esse universo que nós observamos, esse planeta que a gente vive, a Lua, o Sol, Júpiter, Marte, todas as galáxias do universo, não é uma criação direta de Deus, mas uma cocriação. Uma cocriação dos espíritos prepostos de Deus, atuando no fluido cósmico e estruturando o nosso universo conhecido, que hoje nós encarnamos e estamos aqui nesse universo cocriado.
Como universo cocriado, nós também, no que André Luiz Espírito chama de cocriação em plano menor, nós também atuamos nesse fluido cósmico e cocriamos. Então, nosso perispírito, o corpo físico, são cocriações do Espírito. E como cocriadores que todos nós somos, nós também atuamos no fluido em nosso redor e alteramos essa realidade que a gente vivencia. Então, quando a gente vai imaginar um grupo de espíritos, isso é pura imaginação, né? Que eu não tenho a menor ideia de como é cocriar o universo. Mas a gente tem que apresentar o conceito, então a gente imagina. Então a gente imagina um grupo de espíritos reunidos, que são os responsáveis pela cocriação do universo. E esses espíritos, graças a Deus, prepostos de Deus, eles não ficam discutindo, nem tem problema de inveja, como o Rubim colocou hoje cedo. Um não fica com inveja do outro porque o outro está fazendo alguma coisa que eu queria fazer. Não, eles conseguem se entender e sem discutir, eu imagino, né? Sem colocar orgulho, vaidade, egoísmo, né? Não, a minha ideia é mais bonita que a sua. Não deve ter essas discussões. Como não tem essas discussões, eles conseguiram o quê? Uma unidade de pensamento. Então, o nosso universo cocriado, ele é baseado numa unidade de pensamento. E por isso que a gente vê a unidade nos fenômenos que gerenciam esse universo. E em determinado momento, quando eles consideraram que o conceito de universo elaborado estava pronto, aí eles liberaram a informação. E essa informação foi permeando o fluido cósmico e o fluido se aglutinando em torno daquele pensamento, dando origem ao Big Bang, ao famoso Big Bang. Então, o Big Bang, ele tem uma origem comum. Tendo uma origem comum, toda a matéria do universo conhecido estaria emaranhada. Então, para aqueles que não assistiram o estudo passado, ou não lembram, o emaranhamento significa que as partículas estão, de alguma forma, relacionadas entre si. E nós vamos ver que essa relação entre partículas, ela é escalonada, similarmente ao que a gente apresentou no mês passado, em que a interação mental ou emaranhamento mental também é escalonado. Tá certo? Mas nesse emaranhamento, as partículas em si estão relacionadas uma com a outra. Qualquer coisa que acontece com uma, a outra vai sentir os efeitos do evento que aconteceu com o outro. É igual um irmão gêmeo, que o que um faz, o outro sente. Os corpos. Os nossos corpos, perispírito, as várias camadas do perispírito, nosso corpo físico, também tem uma origem comum, que somos nós, o espírito. Então, quando a gente coloca meu corpo, minhas várias camadas do perispírito, seja ela quais forem, elas tendo uma origem comum, a gente pode introduzir o conceito do emaranhamento nessas partículas. Porque o que a gente vê aqui fora é que meu corpo é formado por átomos. Esses átomos são formados de partículas ainda menores. E essas partículas estariam entrelaçadas de todos esses corpos em que nós nos expressamos. Há muitos anos atrás, eu nem lembro quando foi, aqui mesmo no ICEB, a gente apresentou esse conceito de espírito, perispírito, corpo físico e como estaria essa relação. Ainda uma visão superficial que a gente vai complementando conforme a oportunidade. Mas nós apresentamos o espírito. O espírito é assim? Não importa. Mas para o nosso conceito, ele vai valer especialmente
quando a gente entrar em consideração as várias camadas de perispírito e, finalmente, o corpo físico. Mas a gente vai esquartejar esse espírito. Então, eu vou dividir ele em pedaços: cabeça, tronco, membros. Certo? O que a gente imagina do perispírito, né? Às vezes a gente imagina que o espírito e aquele conceito que a gente tem das camadas nos remete ao conceito de que o espírito está no meio, aí tem a primeira camada do perispírito, a segunda camada do perispírito, a terceira, a quarta e a quinta, até que no final tem o corpo físico. Mas o nosso corpo físico não é oco, certo? Se a gente abre assim, a gente não vai ver o corpo físico como uma camada. Ele é denso, é estruturado. Se fosse por camadas, ia ser complicado. Porque a gente viu lá na codificação que um se liga ao outro, molécula a molécula. Então, aqui a gente está trabalhando com uma camada só. Então, aqui nós temos o espírito internamente e a primeira camada do perispírito. Aí eu ia ficar com o espírito esquartejado. Certo? Aí a gente vai falar, não, mas aí não esquarteja o espírito. Então tá bom. Aí a gente bota, então, junta o espírito. O que acontece? Se eu juntar as várias partes do espírito, eu percebo uma sobreposição dessa camada do perispírito. Se a gente pegar 3 camadas, a coisa complica. Se eu colocar N camadas, que eu não tenho a menor ideia quantas camadas nós temos de perispírito, a coisa complica mais ainda. Então a gente passa a ver que o conceito de camadas, uma sobreposta à outra, ou uma em volta da outra, esse conceito não funciona muito bem. Ele dá uma ideia, iniciante dá uma ideia, porque eu lembro lá, quando eu comecei no Espiritismo, a introdução do perispírito era como se fosse a cebola. Acho que todo mundo já escutou isso, né? A cebola, onde você tem as camadas da cebola. A gente vê que as camadas da cebola não funcionam muito bem, porque isso aqui é uma aplicação das camadas da cebola. Não funciona. Serve para a gente quando está lá começando? Serve. Né? De repente, se eu vou dar uma aula para iniciantes no Espiritismo, eu vou trazer o conceito da cebola. Estou dizendo que eu não vou usar esse conceito ou que estava errado. Mas esse conceito da cebola, ele é válido no início, quando a gente está começando. Nunca ouvi falar em perispírito. Aí, de repente, alguém fala para mim, existe perispírito. Onde esse negócio existe? Como ele fica? Aí vem o conceito, a cebola. Inicialmente, é bastante interessante, certo? Porque a gente vai imaginar, né? O indivíduo chega numa casa espírita, começa a falar de espírito. Espírito já é um problema. Aí, de repente, ele ouve em perispírito. Aí tu olha assim para o lado, já não bastava espírito, esse povo inventa um perispírito. O que é perispírito? Será que é um parente ou um primo do espírito? Ou é um fantasma diferente? Porque quando a gente chega na casa espírita, o espírito ainda é para nós um fantasma, né? Aquele fantasminha ainda meio sem sentido e a gente não consegue conceber muito bem o que é. Mas aí o conceito de cebola funciona lá. Mas aqui a gente já passa a perceber que o conceito de cebola fica um pouco duvidoso. E aí, se a gente imaginar como é que vai ficar o conjunto todo, né? Porque são são camada em cima de camada em cima de camada. Kardec, ele fala que o perispírito, André Luiz que fala que o corpo físico reflete o perispírito. Se o corpo físico reflete o perispírito, ou o corpo psicossomático, se eu tenho um pulmão no meu corpo físico, como Kardec colocou, o perispírito se liga ao corpo físico, molécula a molécula. Se eu tenho um pulmão ou um par de pulmões, o meu perispírito vai ter um par de pulmões.
coração. Tem gente que não acredita muito nisso não, né? Acha que, eu não sei o que acha, mas eles acham que não é bem assim não. Porque às vezes explicar certas coisas, né? Só Kardec que explica. Mas aí tem gente que não acha isso não. Mas, pelos relatos que nós temos, se um reflete o outro molécula a molécula, eu preciso ter as moléculas correspondentes. Então, eu tenho pulmão, no perispírito tem pulmão, tem baço, tem rim, tem fígado, tem cérebro, tem sangue. Vamos ter sangue também. É um sangue vermelhinho igual o meu? Não tenho a menor ideia, porque eu não lembro qual é a cor do sangue do perispírito. Eu já devo ter tirado o sangue do perispírito, né? Ter feito algum exame de sangue lá, acredito. Mas eu não lembro se é vermelho, de repente é azul, e por isso que surgiu o sangue azul. Mas nós vamos ter um fluido circulando? Precisamos. Porque o que acontece? O corpo denso, ele é muito material. As camadas do perispírito próximas ao corpo denso também é muito material. É muito densa ainda. E ela precisa, essa matéria, de todo esse processamento de energia que o corpo físico faz para essas camadas ainda se sustentarem, se manterem. Então a gente vê que esse conjunto fica complicado da gente colocar um em camada em volta do outro. Bom, colocado o problema, vamos tentar agora fazer um entendimento de como funciona, ou como funcionaria todo esse processo, pelo menos em teoria, pelo menos em essência. Nós temos o fluido, na sua forma mais pura, ele como fluido cósmico apresentado na codificação. Então, nós temos numa extremidade o fluido cósmico. Na outra extremidade que nós conhecemos, certo? Porque eu não sei se tem corpos mais densos que o nosso. Isso é uma coisa que a gente não pensa muito. A gente considera que esse aqui é o corpo mais denso de expressão do espírito. Mas será que é? Por que não poderia haver corpos mais densos? Certo? Então, mas eu não vou assustar agora não, vou deixar para assustar um pouquinho mais para frente. Então, nós temos na outra extremidade que nós conhecemos a matéria da Terra. E é interessante que a matéria da Terra não é uma densidade só, certo? Nós temos uma faixa de densidade. Se a gente pegar só os elementos químicos, nós temos a densidade do urânio como mais denso, que ocorre naturalmente do planeta. Existem outros elementos, mas não são naturais, são produzidos pelo homem. E o mais sutil é o hidrogênio, é o gás mais leve. Mas existe ainda manifestação de matéria densa mais sutil ainda que o hidrogênio. A radiação eletromagnética dos nossos celulares. Eu nem vejo essa matéria, mas isso, pela conceituação espírita, é matéria densa também. Quando a gente vai correlacionar com as densidades do fluido, tudo aquilo que é capaz de alguma forma interagir com essa matéria que nós vivenciamos, então é considerado matéria densa também. Esse só a fim de esclarecimento, mas para o nosso estudo, nós vamos manter densidade do hidrogênio, densidade do urânio. Entre a mais sutil e a mais densa que nós conhecemos, nós temos uma gama de densidades diferentes que estão relacionados com os fluidos ambientes, que Kardec determinou de fluidos espirituais. Espirituais não é porque é de espírito, mas porque é menos denso que a Terra, certo? Se a gente for fazer uma analogia do fluido, da sua forma mais sutil, melhor dizendo, até a sua forma mais densa que nós consideramos,
nós podemos fazer a mesma analogia com relação aos nossos diferentes corpos. Então, nós vamos ter, da forma menos densa, o espírito. E o corpo físico na outra extremidade. E nesse ínterim, entre um e outro, nós vamos ter o que Kardec denominou de perispírito. Bastante interessante, porque quando a gente imagina espírito, perispírito, corpo físico, nós imaginamos fatias da cebola. Acaba uma, começa a outra. Né? Pode parecer brincadeira, mas esse conceito da cebola que a gente aprendeu lá no início, fica na nossa mente e a gente vai analisando tudo dali para frente, baseado naqueles conceitos que nós aprendemos na origem. Por isso que a origem é muito importante. Né? Quando a gente começa com a conceituação correta, aí a coisa flui mais suave. Então a gente traz o conceito como estanque, né? Começa um, termina outro, começa um, termina outro e por aí vai. Mas a abordagem, muitas vezes, não é de estanque, mas a gente pode trabalhar com zonas de permeio. Aí a gente consegue fazer o conceito adequado de perispírito, corpo físico, onde a comunicação flui de um lado para outro sem solução de continuidade. Quando a gente põe estanque, divisas bem pré-definidas, isso tem solução de continuidade. Então, quando a gente vê a cebola ao longo das suas várias camadas, nós vemos solução de continuidade entre cada uma dessas camadas. Quando a gente vai abordar isso como região de permeio, aí então não fica muito bem definido onde acaba um e começa o outro, aí nós não temos solução de continuidade. Então nós teríamos a informação fluindo do espírito ao corpo físico e vice-versa, sem interferências. Certo? As interferências que vão ocorrer não é da estrutura física, mas decorrente das mazelas que nós trazemos ao longo da nossa existência. Como o Rubim colocou muito bem, uma delas é o tema da sua palestra. O egoísmo, se não me engano, eu já falei, inveja, que eu já falei tanto, até já me perdi, mas eu estava lá embaixo escutando. Planos e densidades. Não ri, não. Planos e densidades. Então, quando a gente olha essa mais etéreo até o plano da Terra, nós vamos ver diferentes camadas, certo? Estanque? Não. Região de permeio. Quantos planos a gente tem? Não tenho a menor ideia. Essas regiões de permeio, André Luiz trouxe no conceito do duplo etérico. Então, o conceito do duplo etérico nos traz esse conceito de que existe uma faixa intermediária entre as diferentes existências, ou diferentes manifestações desses corpos. Então, aqui nós pegamos os dois últimos, né? Tem o plano da Terra, o azulzinho, o plano N, e uma região de permeio, onde André Luiz chamou de duplo etérico. No ano passado, nós fizemos um estudo também aqui no ICEB, onde nós trabalhamos essa questão do duplo etérico, onde nós comparamos esse duplo etérico com o laço fluídico e como partículas portadoras de informação. Hoje, a gente vai ampliar um pouquinho mais o conceito dessas partículas portadoras relacionadas com duplo etérico. Então, nós temos lá, né? Esse duplo etérico também é o responsável pelo laço fluídico. Porque quando a gente dorme, nosso corpo fica e o perispírito vai. Mas ele vai com
o laço fluídico ligando um ao outro. Então, quando tem o desdobramento durante a noite, nós vamos ver que o corpo físico fica, perispírito vai com suas várias camadas, só que o duplo etérico fica onde? Fica com o corpo ou ficaria com a parte do perispírito que segue? Esse duplo etérico seria, então, o laço fluídico. Então, nós temos lá, esse laço fluídico é o responsável pela ligação entre as diferentes camadas. E seria o quê? Porque a gente sabe que eu posso, desdobrado, eu vou a grandes distâncias e esse laço fluídico se mantém, né? A partir do momento que esse laço fluídico se rompe, ocorre a desencarnação. Então eu vejo que esse laço fluídico, ele é elástico. Mas quando a gente vai analisar como elástico, eu não vou pensar no elástico se esticando, mas a gente pode pensar como troca de partículas. Muitos da relação entre a matéria propriamente dita, ela ocorre através da troca de partículas. São o que é conhecido como partículas portadoras de informação. Então, o campo eletromagnético tem o fóton como partícula portadora. Nós teríamos uma partícula portadora para levar e trazer informação de espírito para corpo físico e vice-versa. Uma curiosidade é que a gente sempre pensa no corpo físico e perispírito, corpo físico ficando e perispírito indo. Mas uma coisa interessante é que nós vemos, tanto no caso dos estáticos, no caso do êxtase, em que o espírito consegue alcançar mundos muito mais evoluídos do que o nosso. Se eu vou para mundos muito mais evoluídos, eu preciso ter o que é compatível com o mundo? Meu corpo de expressão. Então, meu corpo de expressão, que vai ser a camada do meu perispírito, ele não pode ser o mesmo com que eu me manifesto nesse corpo quando eu desdobro. Então, essa ruptura, ela vai ocorrer também nas camadas mais internas. Então, eu passo a ter não apenas um duplo etérico, mas eu vou ter vários duplos etéricos, entre cada camada dessas. Então, uma região de permeio para cada uma daquelas cascas ou camadas de cebola que a gente aprendeu lá no início. André Luiz, ele relata, no livro dele, Nosso Lar, se não me engano, que ele já desencarnado, ele foi visitar a mãe, e ele relata um desdobramento. Então, quando nós estamos desencarnados, nós também podemos sofrer desdobramento, certo? Aí o que fica, se eu já não tenho mais corpo físico? Camada mais densa do perispírito. Se eu vou considerar, né? Aqui para nós, só uma curiosidade um pouquinho fora aqui do nosso estudo, mas tendo tudo a ver. Espírito, perispírito, corpo físico. Esse corpo físico que eu estou aqui me manifestando, não é a última camada? Não é a última camada? Alguém colocou dúvida, eu também concordo contigo, mas a gente vai ficar a última camada para fazer sentido, senão a gente se perde. Não é a última camada? O que acontece? Quando eu desencarnar, eu vou ficar com uma última camada. Certo? Aí eu vejo que corpo físico ou perispírito é mera questão de referência. Esse meu corpo físico e a camada interna é perispírito, porque eu tenho esse que é mais denso. No momento que eu me despojar desse aqui, eu vou ficar com a minha última camada. E aquela minha última camada vai ser meu corpo físico, porque vai ser meu corpo mais denso de expressão.
Então, corpo físico, a gente passa a denominar como a última, ou a camada mais densa de expressão do espírito. A colega ali fez uma cara, quando eu falei, essa não é a última camada, ela fez uma cara assim de dúvida. Concordo com ela, quem garante que essa é a minha última camada? Certo? Eu tenho uma ideia meio doida, que um dia a gente pode conversar a respeito. Entendeu? Se ninguém percebeu ainda, eu tenho uma ideia meio doida. Por isso que eu estou no ICEB. Mas não tem muito lugar que eu possa falar essas coisas não, mas tudo bem. Eu sempre me questiono, cá entra um parênteses entre nós, né? Já falamos de ideia doida, vamos falar de ideia doida. Eu sempre me questiono o seguinte, eu digo que agora eu estou acordado, não é? E quando eu deito para dormir, é que eu estou dormindo e desdobro. Mas quem garante que agora eu não estou dormindo e eu estou desdobrado? Não tem ninguém que garanta isso para a gente. Se quando eu desdobro, eu acordo e não lembro o que eu fiz, não tem ninguém... Oi? Parar por aqui? Mas foi você que provocou. Então ninguém garante que na verdade a gente não está dormindo agora. E nós estamos vivenciando uma última camada de perispírito que nós estamos chamando de corpo físico. Quando a gente desdobra, a gente não percebe que está desdobrado. E nós continuamos com a nossa atividade enquanto espíritos desdobrados. Então, no final, a gente dá para ver que tem muito questionamento por aí, que ainda faltam respostas. Tá certo? Então, após a desencarnação, o corpo físico vai ser relativo ao meio em que eu me encontrar. E André Luiz, no livro dele, diz que essa camada do perispírito é passível de sofrer escoriações, de se machucar, certo? Sofrer lesões e precisa de tratamento. Quando a gente vai para essa outra condição de existência, essa parede deixa de ter significado, mas eles vão ter outras paredes, que para eles têm significado e para mim não. Vamos estar sujeitos à gravidade, essa força que nos mantém preso à superfície da Terra. Eles vão estar sujeitos à gravidade. Outro tipo, ou outra intensidade, mas eles também vão estar sujeitos à gravidade. Né? Senão o espírito desencarnado seria igual balão de gás, ia ficar flutuando por aí, sem nunca pousar. Tá certo? Então, definir se um espírito está encarnado ou não, dependerá do referencial adotado, pois a última camada do seu envoltório será de densidade compatível com a sua morada. E esse nosso envoltório é compatível com a nossa morada. Então, nós dizemos que esse é o nosso corpo físico. Enquanto para outros espíritos, nós podemos ser seres desencarnados. Tudo bem. Então, vamos tentar a rede de emaranhamento. Na Scientific American desse ano, fevereiro de 2013, um artigo bastante interessante que é estranho e filamentoso, falando de novas fases da matéria. A gente conhece as fases que é sólido, líquido e gasoso, mas existe uma série de outros estados que a matéria pode existir. E ele vem falar do emaranhamento quântico entre elétrons. Então, cada bolinha dessa é um elétron. E esses, ligando 2 a 2, ele vem falar que esses elétrons, aos pares, estariam entrelaçados ou emaranhados. Então, pares de elétrons emaranhados é uma coisa comum de acontecer. Agora, existem também o emaranhamento dos pares emaranhados.
Então existe uma gradação com relação ao emaranhamento de partículas. Então aqui nós temos 2 pares emaranhados e os 2 pares emaranhados entre si. Desse outro ponto, nós temos outros 2 pares emaranhados e os 2 pares emaranhados. Agora, esse nível de emaranhamento pode ir crescendo. Então, nós temos pares emaranhados, depois pares dos pares emaranhados, pares dos pares emaranhados no emaranhado. É um emaranhamento só. Vai tudo emaranhando. Esse nível de emaranhamento, pelo que eles já conseguiram perceber em laboratório, pode chegar a 10 elevado a 23 elétrons. Material analisado a nível de laboratório, coisa pequena, certo? Emaranhado em diferentes níveis. Sabe o que é 10 elevado a 23? É eu colocar o 1 e 23 zeros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. É muito zero. Eu não sei nem o que ler esse número. Né? 10 elevado a 23. Então é muito zero. Isso já foi verificado em laboratório. E aí vai entrar as diferentes fases da matéria. Fases quânticas, que nós não vamos entrar aqui nesse assunto, nem de repente eu sou o mais adequado para falar nisso. Mas aí nós vemos o seguinte: níveis de emaranhamento da matéria. Essa matéria emaranhada nos diferentes níveis sofrem com o que acontece com um e o que acontece com o outro. E é bastante interessante que esse nível de emaranhamento não sofre a diferença com a distância. Então, se eu tenho uma partícula aqui e a outra em São Paulo, o emaranhamento continua valendo. Se eu tenho no Japão, o emaranhamento continua valendo. Independente de qualquer coisa que exista entre as 2 partículas, ou no caso, os diferentes pares. O conceito quântico é de que esse emaranhamento ocorre sem troca de informação, certo? Então, não é porque não poderia, para haver troca de informação, seria necessário um meio de comunicação que iria muito mais rápido que a velocidade da luz. Então, segundo o conceito de que nada vai mais rápido do que a velocidade da luz, essa troca de informação não seria possível. Esse é o conceito quântico. E esse é o conceito do emaranhamento relacionado à visão científica. Quando a gente acrescenta o espiritismo nessa sopa, né, eles trazem para a gente a ação do pensamento sobre o fluido, que independe da distância, que independe se existe alguma coisa entre os seres pensantes ou ser pensante e objeto. E eles nos avisam que o pensamento é matéria. Então, pela conceituação espírita, nós temos troca de informação que vai além da velocidade da luz. Por quê? Porque está fora desse nosso universo conhecido. É mais sutil. Então, a luz é tão densa ou faz parte desse mundo denso que nós vivemos, certo? O pensamento não faz parte desse mundo denso que nós vivemos, ele é mais sutil. Então, se nós temos, comprovadamente pela visão espírita e pelos vários fenômenos espíritas, partículas portadoras de informação que viajam acima da velocidade da luz, nós podemos analisar o emaranhamento quântico sob a visão de partículas portadoras de informação também, certo? Além, obviamente, né,
de constar na codificação, num estudo com os nossos mentores, eles nos falaram que existe sim essas partículas como troca de informação no emaranhamento quântico. Então nós vamos manter esse conceito, mas sabendo, a ciência diz que não existe troca de informação. Nós aqui estamos dizendo que existe troca de informação, sim, por partículas portadoras, viajando acima da velocidade da luz, baseado no que apresenta a codificação, o que apresenta André Luiz, e o que um dos nossos mentores nos falou textualmente. Tá certo? Como, obviamente, essa informação está de acordo com a codificação com André Luiz, nós vamos considerá-la até que seja provado o contrário. Então, quando a gente vai analisar essa rede de emaranhamento, né, e aqui ainda tem mais um nível de emaranhamento que eu não apresentei. Então, emaranhamento significa que múltiplas partículas quânticas agem juntas, como um único e indivisível todo. Agora, se eu pego aquilo que está escrito e escrevo lá, o perispírito se liga ao corpo físico, molécula a molécula. Qual é a diferença de um para o outro? De repente, 156 anos de diferença, né? Em que você muda a terminologia. Mas se a gente vai olhar, uma coisa está ligada à outra. Nós temos partículas ligadas, agem juntas. Perispírito e espírito, perispírito e corpo físico estão ligados, agem juntos. Tipicamente, os físicos falam sobre o emaranhamento de 2 ou talvez um punhado de partículas. Mas em materiais que passam de uma fase quântica para outra, um enorme número de elétrons estão emaranhados. Essas aqui são citações que eu tirei dessa revista, tá? Então, essa revista, esse texto é apresentado não por um repórter, mas por um cientista. Os artigos da Scientific American, eles são escritos por cientistas da área. Então, quem escreveu, eu esqueci de colocar o nome dele aqui, mas ele é um físico voltado para essas questões. Tá certo? Então, nós temos um enorme número de elétrons que estão emaranhados. E o conceito que nós colocamos inicialmente, de que todas as partículas do nosso universo estariam emaranhadas, também é um conceito aceito por alguns da comunidade científica. Por que a gente fala alguns, né? Porque esses conceitos quânticos, eles ainda não são bem claros, eles ainda não são bem definidos. Então, existe uma ampla discussão sobre esses fenômenos. Muitos deles ainda está sujeito a discordância na comunidade científica. Tá certo? E lá eles, nesse mesmo artigo da Scientific American, eles vêm falar em dimensão espacial extra. Eles falam, a profundidade do emaranhamento em si mesmo age como uma dimensão espacial implícita, acima e além das 3 dimensões onde os elétrons residem. A profundidade do emaranhamento age como uma dimensão espacial implícita, acima e além das 3 dimensões onde os elétrons residem. Então, a gente começa a perceber algumas diferenças de dimensões onde esses emaranhamentos fazem parte. Quando nós analisamos as várias camadas do perispírito, corpo físico, nós podemos e devemos analisar, segundo a orientação de André Luiz, que são condições de existência. Então, várias condições de existência de manifestação do corpo material que o espírito utiliza para se manifestar. Está ficando claro? Está dando para acompanhar? De repente, a gente não está colocando muito claramente, mas
Espero que o conceito a gente esteja conseguindo assimilar no que a gente quer chegar. Então, nós temos conexões. Então, vamos mudar o conceito de camadas da cebola para diferentes níveis de expressão do espírito. Então, eu teria espírito, corpo físico, perispírito, como diferentes camadas. E essas camadas estão ligadas entre si, mas não uma sobreposta à outra, mas uma interconectada à outra, numa grande linha de emaranhamento. E a gente pode ir além, né? Eu posso aumentar o número de camadas do perispírito. Eu posso aumentar ainda mais. A grande vantagem dessa abordagem é que eu não estou limitado a um número de camadas. Eu não preciso ter 7, porque 7 é um número cabalístico, né? Eu já ouvi no meio espírita dizer que nós temos 7 corpos. Mas isso ouvi no meio espírita. Mas isso é emprestado das doutrinas esotéricas, porque ninguém tem informação em quantas camadas de perispírito a gente tem. Não existe essa informação. Se eu tenho 2, 3, 4, 10 mil, não existe. Mesmo que eu tenha 10 mil camadas, certo? É um número bem grande. O conceito do emaranhamento ele continua valendo. Por quê? Porque não fica mais uma dentro da outra. Tá certo? Você tem ligação. Essa ligação onde nós vamos adentrar em, como André Luiz falou, condições de existência. Então, cada uma dessas camadas seriam mais condições de existência específicas para a manifestação do Espírito. Tá bom? Fechou o conceito? Né? Eu sei que é complicado, é até complicado para a gente colocar, porque são conceitos que ainda não são muito bem definidos. Quando a gente trabalha com conceitos bem definidos na ciência, a gente consegue extrapolar para o espiritismo fazendo coisas bem definidas. Mas o que acontece? O conceito na ciência ainda não é tão claro. E o conceito no espiritismo não está claro porque falta informação científica para eles poderem colocar. E o que me surpreende disso tudo é que ainda tem gente que diz que o espiritismo precisa ser revisado, atualizado. O conceito do emaranhamento quântico vocês veem no livro A Gênese. Lá atrás do embrião do emaranhamento quântico, quando vai lá para o final, que vem falar sobre os fluidos, a ação do pensamento sobre os fluidos. O embrião da teoria da relatividade, antes de Einstein apresentar a teoria, a gente encontra na Gênese, quando eles vêm falando sobre, obviamente não com esses termos, mas a relatividade do espaço e do tempo. Na Gênese a gente já encontra isso, que o tempo não é tão fixo como a gente interpreta. A teoria da relatividade vem dizer isso também. Certo? Agora, a gente pode fazer a correlação disso com mediunidade. Porque aí a mediunidade, quando eu vou trabalhar na ligação entre essas camadas, como estados quânticos, emaranhamento, certo? Eu posso começar a elucidar alguns pontos interessantes. No livro dos médiuns, Kardec pergunta sobre o tema perda e suspensão da mediunidade. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensão temporárias, quer para manifestações físicas, quer para a escrita. E Kardec pergunta: podem os médiuns perder a faculdade que possuem? E eles falam: isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a causa que a produziu.
Então eu vejo que a mediunidade tem tipo interruptor, liga e desliga. Certo? Eu sei que a gente ouve falar desde sempre que a mediunidade é orgânica, mas orgânica a que nível? Certo? Orgânica a que nível? As camadas do meu perispírito, eu também posso chamar de orgânico. Então a mediunidade tem um liga e desliga. E nós vemos nos nossos tratamentos espirituais, às vezes algumas pessoas vão lá com distúrbios de mediunidade e eles conseguem desligar a mediunidade durante o período de tratamento. Porque a pessoa, quando entra em tratamento, médium ostensivo entra em tratamento, necessariamente ele não deve trabalhar mediunicamente, certo? A não ser casos muito extraordinários e específicos. Mas, no geral, eles não devem trabalhar mediunicamente. Agora, como é que a gente vai esperar um médium ostensivo não trabalhar mediunicamente se a mediunidade continua gritando? Aí existe a suspensão da mediunidade. E eles conseguem chegar lá num botãozinho, alegoricamente falando, e desligar. Aí Kardec pergunta: estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? E os espíritos respondem. Essa resposta é bastante interessante. Seja qual for a pergunta de Kardec é clara, né? Taxativa. Seja qual for a faculdade que um médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se deles. Vocês me desculpem, mas os espíritos enrolaram e não responderam Kardec. Eles deram uma enrolada aí. Não estou dizendo que eles enrolaram falando errado, mas eles não responderam a pergunta de Kardec, eles não responderam. Oi? Pois é, se é fluido ou se não é fluido. Aí verifica-se nessa questão que os espíritos não responderam efetivamente a pergunta de Kardec. Isto é, não disseram nem que sim, nem que não. Então a mediunidade não estaria, porque senão eles teriam respondido, não estariam num fluido específico que se esgota. Um fluido mediúnico, vamos dizer assim. Essa mediunidade reside em algum outro local, de alguma outra forma. No livro Médiuns e Mediunidade, psicografia de Divaldo Franco, do espírito Viana de Carvalho, esse livro, por sinal, para quem é médium, ele é simplesmente fantástico. Tá? Todo médium devia conhecer esse livro de ponta a cabeça. Com relação a médiuns, Viana de Carvalho cita dois pesquisadores. Um foi o Frederico Myers e o outro foi Gustavo Gelley. O psicólogo inglês Frederico Myers elucida que os médiuns são os intermediários entre as comunicações do mundo material com o espiritual. Daí está bem, é o que a gente sempre ouviu. Mas o que Gustavo Gelley fala, para mim, é a melhor definição que eu vi até hoje sobre médium. Gustavo Gelley classifica-os como pessoas cujos elementos constitutivos são capazes de, momentaneamente, ser descentralizados. Essa é a melhor definição que eu vi até hoje para médium. Porque o intermediário é o que eu faço como médium. Agora, o que é ser médium? É aquele que é capaz de, momentaneamente, descentralizar seus elementos constitutivos. Como é descentralizar? Separar. Certo? Atuar não como um todo, mas como pontos específicos. Quando a gente vai analisar a mediunidade, é isso que o médium faz. No fenômeno mediúnico, ele descentraliza o corpo físico do espírito, ou as camadas do perispírito. E o médium, se o espírito incorpora e vai atuar no corpo físico,
Quem está atuando no corpo é o espírito. E o médium, perispírito e corpo físico, se descentraliza. Ele sai, se afasta. A faculdade mediúnica, aí a gente já vai para controle dos processos mediúnicos. A faculdade mediúnica se encontra íncita na ligação entre as várias camadas do perispírito e neste com o corpo físico. Então a gente já vai considerar a mediunidade como orgânica, sim, porque não pode estar no espírito, porque todos nós somos, como espíritos, iguais. O que faz um médium, o outro não médium? Tem que estar no resto, no complemento. E esse complemento é o quê? A parte orgânica. Agora, seja perispírito ou seja corpo físico. A capacidade de descentralização está onde? Nas regiões de permeio. É ali que eu consigo me desligar. Eu não consigo pegar metade dessa matéria densa, largar aqui e ir com a outra metade. Eu tenho as regiões de permeio, e é onde a descentralização pode ocorrer. Então, o local onde o processo mediúnico estaria relacionado com essas regiões de permeio. A possibilidade mediúnica estaria em acordo com a flexibilidade dessas ligações. Essas ligações estão aonde? Nas diferentes camadas, certo? Isso aqui é uma camada de perispírito, esse aqui é o corpo físico e eu tenho a ligação. Essa ligação é a região de permeio. Essa região de permeio estaria o quê? O emaranhamento estaria nessa relação. Então, quando a gente fala que um é médium ostensivo e o outro não é médium ostensivo, é porque essas regiões onde ocorre a manifestação do emaranhamento têm propriedades específicas para uma descentralização mais fácil. Todos nós descentralizamos, sim, porque todos nós desdobramos quando dormimos. O médium tem essa descentralização mais fácil. Então, atuando nessa relação entre as partículas, é que os espíritos responsáveis poderiam ativar ou desativar a mediunidade do indivíduo. Estas ligações estariam relacionadas com o emaranhamento da matéria, que constituem os vários corpos. Certo? Então, a gente vê o seguinte, que nesse processo mediúnico não está relacionado diretamente com a matéria, mas na ligação entre essas diferentes partículas, que correspondem ao corpo e às diferentes camadas do perispírito. Se eu tenho uma região de permeio entre cada camada, eu posso me descentralizar em qualquer uma dessas regiões de permeio. O estático vai lá para partes mais internas. O não ostensivo só fica na parte mais externa quando dorme. E o médium ostensivo, ele varia de acordo com a necessidade. Alguns se desprendem mais fácil, outros um pouco mais complicado. Tá certo? André Luiz, ele diz que essas regiões espaciais são é a mesma região espacial, mas a manifestação difere em condições de existência, onde uma não interfere na outra de forma direta, mas através de alguns processos, e por isso que existe a mediunidade, nesses processos é que ocorre a interação entre essas diferentes condições de existência. Quando nós falamos naquela região de permeio, se você chegar à matéria, né, e for cada vez indo mais na menor escala. Quando você chega lá naquela escala menor, como os elétrons, pósitrons, prótons, e as subpartículas ainda que formam os prótons e os nêutrons, essas partículas elas não têm uma existência inerente. Você vê que elas ficam transitando entre alguma outra região, que a ciência não sabe,
nós podemos extrapolar isso para essa região de permeio, onde na região de permeio elas são preparadas para manifestar nesse mundo, e aí se manifestam. Tanto é que nessas partes mais íntimas da matéria, elas não têm uma existência, elas ficam transitando entre as diferentes condições de existência. A outra pergunta também decorre disso aí. Aquele outro físico, Geoffrey Till, ele fez uma pergunta que ninguém respondeu. Eu quero ver se você responde para a gente. Nossa! Com certeza. É que ele olhou para o povo e disse assim: eu queria que vocês me dissessem onde é que um de vocês começa e onde o outro termina. Eu queria que você olhasse para ele e dissesse onde é que eles começam, onde é que eles terminam. Onde a gente começa? A gente começa no espírito, pelo menos eu sei. Né? A gente vai começar no espírito. Agora, essa pergunta é capciosa, porque isso seria, assim, uma discussão de várias horas. Porque quando a gente entra no conceito do tempo blocado, o que é o tempo blocado? É que todos os tempos coexistem. Então, sob o conceito do tempo blocado, o início desse estudo está acontecendo. O intervalo para o café continua existindo. A hora que eu acordei continua existindo. A hora que eu vou dormir já está existindo. Agora, estou extrapolando nesse dia. Agora você leva para as várias encarnações. Quando você leva para as várias encarnações, você já vai conceituar de que não é uma encarnação passada e a encarnação presente. Eu estou num ciclo de encarnações, certo? Então eu não posso nem dizer que eu acabo e termino nesse corpo, ou termino nesse corpo, porque eu tenho um ciclo de encarnações. E esse ciclo de encarnações, todas essas encarnações coexistem ao mesmo tempo, né? Coexistir já é ao mesmo tempo, então elas já coexistem sobre si. Então eu tenho um início como espírito, eu começo lá como espírito. Agora eu como espírito irradio, e só levar aqui para essas expressões nesse mundo. Eu irradio para essas várias encarnações. Então, a minha encarnação de 500 anos atrás, se é que eu tive uma 500 anos atrás, ela continua existindo. E se eu tenho uma encarnação 500 anos daqui para frente, ela também existe. Quando eu analiso sobre essa ótica, eu me melhorando aqui hoje, eu melhoro o ciclo de encarnações. Eu não melhoro só essa encarnação ou para o futuro. Eu melhoro o que ficou para trás. Sob essa visão, né, porque aí eu me melhorando, eu deixo de fazer coisas que eu estou fazendo em encarnações que eu chamo de encarnações passadas. Sob essa ótica, quando eu chegar, e cada um de nós chegarmos a espírito puro, eu nunca fiz nenhum erro. É isso aí. Aí eu sou um espírito perfeito, nunca errei. Não falei que ia ficar claro para todo mundo? É o seguinte, o emaranhamento. Eu sou um pouquinho gago, então, ele é diferente de um médium para o outro. É como se dissesse de uma pessoa para outra. Isso, esse emaranhamento, né, eu falo, não facilita vamos dizer, a acoplagem do espírito, no sentido de procurar uma melhor afinidade no médium ou no outro? Sim e não. Certo? Por que sim ou não? Sim, no sentido de que, sendo a mediunidade uma condição energética, e não apenas puramente orgânica, porque se é orgânica, ela tende a ser fixa, mas como ela é energética, ela é educável,
Então, por isso que um médium pode ser educado na mediunidade, porque ela tem uma componente energética, e essa componente energética, ela sofre a influência do psiquismo do espírito, no caso do médium, ele vai educando essa mediunidade. Quando o médium não é completamente educado, ou ele tem as suas limitações, muitas das manifestações se dá por afinidade, porque a condição energética do médium tem que ser compatível com a condição energética do espírito que vai se comunicar. Quando o médium já atinge altos graus de educação mediúnica, ele pode selecionar o tipo de espírito com o qual ele deseja se comunicar a determinado momento. Por isso que numa reunião, por exemplo, de manifestação de mentor, de estudo com mentor, de tratamento espiritual, não vai se manifestar um espírito obsessor, por exemplo, porque o médium, por si só educado, ele seleciona qual tipo de espírito vai se manifestar, e ele vai perceber com antecedência e vai permitir ou não permitir. Então a gente começa a perceber o seguinte, né? Que existem dois tipos de manifestação para o médium. A manifestação por sintonia significa, é aquele espírito que vai se manifestar através de mim, porque nós temos uma afinidade, uma sintonia psíquica. Nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades são semelhantes. E o que eu chamo de mediunidade de trabalho. Na mediunidade de trabalho, eu me coloco numa posição que não é a minha natural, para que eu possa determinar, entre aspas, que tipo de espíritos eu vou me comunicar. Que tipo de espíritos eu aceito ou que tipo de espíritos eu não aceito. Porque muitas vezes, numa reunião de estudo com mentor, uma reunião de tratamento espiritual, a gente percebe a presença de espíritos não, que eu vou dizer, não muito bons, por falta de terminologia. Exato. Mas aí você não deixa se manifestar. Perfeito. Então existe a seleção. O médium, a partir de um determinado grau de educação mediúnica, ele já seleciona que tipo de espírito pode se manifestar. Agora, se o espírito que eu selecionei, vamos dizer assim, vai se manifestar, aí já é com ele. Entendeu? Entendi. Eu selecionei um tipo de espírito. Agora, se esse tipo de espírito quer se comunicar, aí é com ele. Se eu selecionei e ele quiser, aí a comunicação ocorre. Perfeito. Entendi. Muito obrigado. Com relação ao emaranhamento dessa realidade, né, dos elétrons, né, e todos os seus desdobramentos. Isso não implicaria em uma realidade mais coordenada, em que as coisas aconteceriam de uma maneira harmoniosa, de acordo com esse desdobramento? E se assim acontece, o porquê das catástrofes, o porquê das coisas que nós consideramos mal nesse universo? Isso. Existe a partícula portadora de informação primordial, que é o pensamento de Deus, se é que a gente pode extrapolar, dizer isso. Depois vem a segunda primordial, que é o nosso próprio pensamento. Então você tem que sempre pensar o seguinte: nesse mundo de expiações e provas, aglomerou-se espíritos perturbados, em que a mente se encontra em desalinho. Então, quando você tem uma estrutura que é controlada por processos mentais e você reúne grupo de espíritos em desalinho, você vai ter eventos em desalinho. Então, a uniformidade, isso aí que você falou, né? A coisa mais harmoniosa nós vamos encontrar nos mundos felizes, onde o mal
não existe por opção, ele é decorrente de ignorância. Se é decorrente de ignorância, não é mal, é apenas ignorância. Então, os espíritos ali viventes, todos trabalham para uma harmonia, enquanto nós, espíritos do mundo de expiações e provas, na nossa grande maioria, nós trabalhamos por uma desarmonia. Se a gente for olhar direitinho, nós trabalhamos para a desarmonia. E a gente vê nós mesmos, nós como sociedade, falando disso. Está tudo muito calmo, precisa agitar. Então, são essas desarmonias que a gente trabalha. Esse conceito, né, e que você mesmo falou, é um conceito que a gente tem que trazer para nós. Tá bom, mas antes de eu atuar nesse universo conhecido nosso, eu atuo no meu universo pequeno, que é eu, como espírito, perispírito e corpo físico. Se eu estabelecer um sistema de harmonia, eu vou vivenciar uma harmonia entre esses diferentes corpos. E com isso eu vou ter condições de vida muito mais suaves, independente se eu tenho uma enfermidade ou não. Isso é válido? Válido. Vou aplicar? Vou. Aonde? No meu sistema, no meu universo pequeno, que eu sou co-criador. Espírito, perispírito e corpo físico. Por favor, eu tinha uma pergunta própria e uma que veio da sua fala agora. Você fez uma distinção entre a desarmonia por intenção e uma desarmonia por ignorância. Você fez essa distinção ou eu entendi errado? Você entendeu errado. Tá. Na ignorância não existe desarmonia. Ah, sim. É só ignorância. Mas muitas vezes a gente diz que o que nós fazemos é por ignorância, mas não é não. Tá? Tá. A ignorância tem que ser, quando a gente fala de ignorância, tem que ser na sua forma mais pura. Tá. Não é o que eu digo que eu faço por ignorância. Tá bom. Agora, a pergunta que era própria, seguinte, nisso tudo a gente pode dar é uma pergunta simplista, mas que me veio à cabeça. Daí a gente vê a importância de quando Jesus diz que é grave, eu vou dizer o adultério, porque é o que está no Evangelho, mas qualquer falta que se cometa em pensamento, ela já tem o seu peso. Não precisa você efetivamente praticar. Se você tem um mau pensamento, ele tem tanto efeito quanto se você efetivamente o provocasse. Sim, porque tem dois níveis de ação. Quando eu penso, ou eu elaboro um processo mental, eu atuo no meu universo pequeno, que eu sou co-criador, que é espírito, perispírito e corpo físico. Então eu já causei o dano, nem que seja em mim mesmo. Certo? Depois, o dano é compartilhado com os afins. Mas quando ele fala, se já pensou, já causou o dano, é isso, eu já pensei, eu já causei o dano. Bom, eu tenho uma pergunta, mas antes dessa, em função do que foi falado, me veio agora a lembrança, uma descrição em um dos livros de André Luiz, quando ele passa por uma região, ainda num plano mais inferior, ele fica admirado da paisagem daquele plano. Ele fala em árvores retorcidas, como as árvores da caatinga brasileira. Ele fala em aves estranhas. Essa condição ambiental seria, vamos dizer assim, a concretização, ou não, a palavra certa não é concretização, mas teria uma relação com os pensamentos dos habitantes do local? A senhora tocou num outro ponto, que é semelhante ao que o Dr. César Reis falou, né? E essas coisas dão pano para manga. Novamente, sim e não. Sim, no sentido de que nós tendemos a cocriar no fluido aquilo que nós pensamos. Quando se reúne em um grupo com o mesmo padrão de pensamento, isso começa a tomar uma forma, né? Quando sou eu sozinho, tem uma forma, mas muito sutil, porque, afinal de contas, minha vontade e minha determinação não é tão grande. Mas quando a gente começa a tomar corpo, volume de número de pessoas ou de espíritos,
Isso começa a se concretizar. Então, essas coisas que a senhora relatou, aves retorcidas, animais estranhos, isso vai ser decorrente de mentes em desalinho. Isso. Certo? Agora a senhora comparou com a caatinga. A senhora comparou com alguns animais que nós temos. O livro é que faz a comparação. Não tem como não fazer a comparação. E aí a gente começa a extrapolar esses conceitos. Né? O que serão muitos desses animais e muitos que serão dessas condições ou manifestações de vida onde a beleza não existe, onde a gente não consegue enxergar a beleza? Será que eles têm uma existência por si só? Ou será que ainda são cocriações de espíritos tão perturbados como nós que vivemos nessa superfície? Né? Então, a gente vê que existem algumas coisas que ainda não foram respondidas para nós. E a gente só vai saber quando nós elevarmos nosso pensamento e conseguirmos atingir padrões mais adequados de harmonia. Porque às vezes a gente olha... Barata é uma coisa que o pessoal fala muito, né? Não sei por que existe barata. De repente a resposta é porque você é um espírito tão em desarmonia. É uma boa resposta. Né? Então, ao invés de eu me preocupar se barata existe, eu vou me preocupar em me reformar. É verdade. Porque se ela existir, eu não vou me importar com ela. E se ela não existir, ela vai desaparecer. Posso fazer mais uma pergunta? É a última. Por mim, pode. É o seguinte, o que há de diferente, do ponto de vista de mediunidade, naqueles que Kardec chama de convulsionários, e também no fenômeno da catalepsia, da letargia? Existe um aprofundamento desse desdobramento? O que caracteriza, o que há de diferente nesse tipo de mediunidade? Quando a senhora vai ver, né, por exemplo, temos sono, sonambulismo, êxtase e a consequência. Durante o sono ocorre o desdobramento e eu desdobro. Se eu fosse um médium sonâmbulo, esse sonambulismo ou esse desdobramento seriam em camadas mais profundas, podendo acontecer, inclusive, no estado de vigília. Né? O estado de vigília que eu estou querendo dizer, não deito para dormir, mas eu entro num transe, ocorre o desdobramento. Então, a gente vê que existe uma facilidade para desdobrar o que caracteriza o médium. No êxtase, é um corte mais profundo. Então, conforme vai mais para as regiões mais internas do espírito, ou mais para perto do espírito, mais liberto ele está. Certo? Se o corte for lá perto do espírito, a informação até o corpo físico, como o espírito está muito mais liberto, ela tende a ser menor. E aí entra na catalepsia, entra na letargia. Perfeitamente compreensível. Tá. Entendeu? Por isso que aparece o quê? Que o indivíduo desencarnou. O que é o desencarne? Quando não tem mais informação. Né? A gente fala, quando ocorre o corte do laço fluídico. Mas não é por aí não. É quando para de ter a informação. Aí o indivíduo desencarnou. Certo? O corpo está morto, vamos dizer assim. Melhor dizendo, o corpo morre quando para de ter informação. Certo? E aí por isso que existe a aparência da morte, do corpo morto. Porque a informação, ela está chegando muito pequena. A ligação existe, mas a informação está mínima. A informação chegando ao corpo físico. Porque talvez, dizem que os estáticos, no êxtase pelo menos, a percepção é muito maior do mundo espiritual, até sentido da unicidade. Percepção do mundo maior do mundo mas espiritual. A comunicação com o corpo é menor. Muito obrigada. Porque o espírito está mais liberto. Muito compreensível tudo que foi explicado. Obrigada. Sim. Novamente, né?
Esses temas, e isso a gente tem que, obviamente, agradecer aqui o ICEB, e a gente tem que, né, deixar claro, porque o que acontece? Esses temas, apesar de serem complexos, apesar de não trazerem, assim, respostas conclusivas, esses estudos, eles são uma preparação para futuros posteriores, tanto de quem expõe, quanto de quem ouve, e quanto a ideia é colocada. Porque muitas vezes o conceito, como a gente bem viu nas colocações de Kardec, as ideias não nascem prontas, elas não surgem de repente, mas elas vão sendo elaboradas ao longo de um tempo. Esse tempo vai ser mais longo ou menos longo, dependendo da nossa capacidade interpretativa. Esses temas, apesar de complexos, e não trazer conclusões claras, mas a gente pode considerá-los como estudos prévios, preparatórios, para, no futuro, outros espíritos, outros estudiosos que já tenham um cabedal de informação mais amplo, possam, baseado na evolução do conhecimento, trazer informações mais precisas. Infelizmente, no meio espírita, não se dá muito espaço para esse tipo de estudo. Mas esse tipo de estudo é a base da codificação kardeciana. É esse tipo de estudo que conduziu a elaboração da codificação. Quando Kardec começou a olhar os fenômenos, ele estava olhando com esses olhos críticos de análise e interpretação. A codificação, a doutrina espírita em si, ela tem um potencial muito grande, muito grande. Mas o que nós vemos, porque o movimento espírita não se dedica à parte da ciência, os cientistas, eles vão para outro lado. Então, eles trabalham muito com as religiões orientais. E a gente não vê ninguém falando sobre espiritismo. E o espiritismo traz muito mais informação do que a maioria das religiões orientais. Mas qual é a diferença básica? A abertura. A abertura. Conceitos expostos de forma clara, de forma aberta, sem uma religiosidade doentia. Né? Então a gente precisa pegar o movimento espírita para transformar no espiritismo exatamente no que ele é. Ciência, filosofia e de consequências morais. Então isso tudo que a gente fala tem que trazer consequências morais? Traz. Porque, afinal de contas, o que a gente expôs aqui tem o lado moral. Através do meu aprimoramento moral, eu tenho um controle maior sobre esses processos. Vai trazer? Vai. E a gente entende muito mais os ensinamentos de Jesus quando a gente consegue correlacionar com a ciência. Porque existe uma unidade de pensamento. Isso no meio espírita se fala. Existe uma unidade de pensamento, mas o pessoal faz uma dicotomia. Jesus e ciência são duas coisas que parece que você não consegue misturar. Mas é uma coisa só. Você não separa uma coisa da outra. Você não separa Jesus da ciência, assim como você não separa Jesus da filosofia. E a minha opinião pessoal é que Jesus não criou nenhuma religião. Jesus estabeleceu uma filosofia de vida. Tanto é que ele não disse o que devemos e não devemos fazer. Ele trouxe conceitos. Os conceitos, baseados na minha interpretação, eu analiso de uma forma e tomo aquilo para a expressão da minha existência na Terra. Obrigado a todos. Nós estamos alegres pelo que tivemos hoje. E essa outra aula, a segunda aula, nós ficamos bem merecidos com o que ouvimos aqui. Porque são coisas muito interessantes, discussões bem alegres e depois com estruturas científicas, que é próprio do Instituto de Cultura Espírita. De maneira que nós temos que
nos vangloriar, colocar o Instituto de Cultura Espírita nesta posição de alegria, de paz, de conceito e sabermos como caminharmos com equilíbrio, com ajuste, junto dos companheiros que nos falam e daqueles que nos dirigem. De maneira que o Instituto de Cultura Espírita está sempre em festa.